Oi, oi. Vamos lá. E quando a gente relaciona alguns personagens e profissões a Escorpião, o que a gente encontra? Algumas profissões voltadas para o símbolo de Marte podem ser encontradas aqui junto de Escorpião. Lembrando que toda profissão deve ser vista apenas como uma forma de ilustrar o signo, porque claramente não funciona de forma literal, onde uma pessoa é de um signo e trabalha com aquilo que aquele signo fala sobre. Tem mais a ver com uma forma de ilustrar o símbolo mesmo. Então, profissões relacionadas a Marte, como policial, investigador e um detetive, tem a ver com Escorpião. Se a gente está falando de um signo voltado para a investigação, para as profundezas do inconsciente, então profissões onde requerem a frieza de um detetive e de um investigador, por exemplo, a gente consegue associar a Escorpião. Os psicólogos entram aqui em Escorpião também, porque a gente está falando do elemento água e do inconsciente profundo. Então a psicologia vai trabalhar com o inconsciente, muitas vezes com traumas de outras pessoas. Isso tudo tem a ver com o Escorpião. A gente consegue ir também para a área médica, onde a gente encontra cirurgiões, por exemplo, que tem a ver com a necessidade da concentração e do foco enquanto você está cuidando de uma vida. E também os psiquiatras que estão lidando com distúrbios hormonais mentais de uma pessoa. Tudo tem a ver também com o Escorpião, porque está tratando da saúde de forma psíquica. Os médicos legistas também, que vão fazer a autópsia, tá lidando com a morte de um indivíduo, a gente relaciona também a Escorpião. Por conta desse signo fazer parte de um eixo junto a Touro, a gente encontra também profissões voltadas para o dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em banco, ela está lidando com valores de outras pessoas. Ela está lidando com o dinheiro de sócios, de clientes, então ela tem que ter uma carga de responsabilidade muito grande. Todo tipo de pesquisador a gente coloca aqui junto de Escorpião, porque a pessoa precisa de foco e concentração enquanto ela vai mergulhando e investigando aqueles temas. Um arqueólogo, por exemplo, que está numa investigação, a gente associa Escorpião. E também a gente poderia associar a política com o Escorpião. Apesar de que a nossa visão sobre políticos não é tão boa, uma pessoa que tem um caráter e uma ética muito bem desenvolvida, ela consegue fazer maravilhas com o exercício desse tipo de poder, que também está relacionado a Escorpião. Agora vamos falar de alguns personagens. Ainda sobre política, o Luiz Inácio, ele é de Escorpião. Então, assim, claro que eu não tenho interesse em trazer opinião privada sobre esse tema, mas ele é um político que lida com uma grande carga de poder, o que não quer dizer que essa presidência seja da melhor forma possível, mas ele está lidando com poder. Outra figura de Escorpião que foi conhecido algum dia como o mais rico do mundo é o Bill Gates. Escorpião recebe corregência de Plutão, e Plutão é traduzido como o rico. Então veja só, sempre que a gente envolve o poder relacionado ao dinheiro, a gente associa a Plutão, que nos leva a Escorpião. Bill Gates foi considerado o homem mais rico do mundo por algum tempo, então ele é uma pessoa que exerce poder em cima do dinheiro. A gente encontra dois atores que podem ilustrar muito bem o signo de Escorpião, principalmente pelos trabalhos que eles fizeram. O cara que fez o Coringa, o Joaquim Fênix, o nome dele é um nome voltado para o signo de Escorpião, ele é do signo de Escorpião, e o Coringa é um personagem sombrio, também relacionado a Escorpião. Então a gente consegue encontrar nesse ator vários símbolos do signo de Escorpião. Quando a gente fala de personagens sombrios, a gente relaciona a Escorpião. No caso do Coringa, ele é conhecido inicialmente como apenas o vilão do Batman, mas quando a gente conhece a história dele, a gente compreende mais profundamente por que ele se coloca como um vilão. Então a gente entende que o nosso lado sombrio, na visão dos outros, é apenas um vilão. Mas para nossa história, a gente é como é, a gente cria determinadas armaduras devido a tudo que a gente já passou.
Então o Coringa ilustra bastante o nosso lado sombrio devido ao decorrer da nossa vida, da nossa história, né? Outra atriz é aquela que fez a Sabrina. O nome dela é Kierna, algo assim. E ela é de Escorpião. Ela exerceu um papel extremamente voltado para o signo de Escorpião, onde na série dela ela é uma bruxa. Só que, mais uma vez, essa personagem nos lembra que não necessariamente por uma pessoa exercer um papel sombrio, ela seja maligna. Na série ela também ama, na série ela também protege o mundo, mas tudo isso utilizando da magia, muitas vezes conectada com o submundo. Alguns outros personagens também ilustram o signo de Escorpião, apesar de serem fictícios. Por exemplo, a Jean Grey. Ela tem um grande poder psíquico dentro de si, no qual ela é conhecida como a Fênix Negra. Ou seja, quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando da nossa energia psíquica, da nossa capacidade de fusão e da nossa capacidade de transformação durante a vida. Então a gente encontra o nosso lado Fênix nesses momentos onde a gente passa por um intenso nível de dor emocional, onde depois que ele passa, a gente nunca mais volta a ser o mesmo. Outra personagem também sombria é a Cruella. A gente conhece a história dela como uma personagem meio sádica, irônica, onde ela tem nitidamente alguns traços sombrios, o que não necessariamente torna ela apenas uma vilã. Quando a gente conhece a história dela, mais uma vez, a gente entende o que levou ela a ser o que ela é. Mais uma personagem, a Malévola, também uma personagem sombria, mas no filme a gente consegue ver que por mais que ela seja sombria, ela também tem um coração, ela também ama, ela também quer proteger, apesar dela ser continuamente sombria, o que não a torna necessariamente maligna. A Wanda também é uma personagem que pode ser ilustrativa para o signo de Escorpião, porque ela lida com magias, ela lida com um nível muito profundo e que pode ser assustador. Brevemente, na história da série dela, ela cria uma realidade para poder manter uma sensação de familiaridade com o retorno de figuras que foram importantes para ela. Olha como isso pode ser perigoso ao mesmo tempo que isso é muito poderoso. Uma pessoa que tenta viver apenas o mesmo padrão o tempo todo para poder se sentir no controle, ela pode até conseguir, mas ela está vivendo numa ilusão. Um personagem de um desenho também chamado Teen Titans, chamada Ravenna, é uma personagem sombria, só que ela luta com os mocinhos, ela é uma heroína. Na verdade, esses personagens que lutam com essas forças sombrias, eles são considerados como anti-heróis. É uma forma de vê-los como personagens que nos causam tanto uma fascinação quanto uma certa rejeição. Existe uma sequência de livros chamada A Trilogia do Mago Negro. É muito bom essa história. Brevemente, existe um personagem lá conhecido como Lorde Supremo. Por que ele é o Lorde Supremo? Porque a magia negra é proibida na história deles, porém, ele precisou, de alguma forma, ir atrás da investigação dessas magias negras para defender o reino, para defender a escola do qual ele dirigia. Ou seja, assim como o Dumbledore, por exemplo, é um personagem que conhece todas as magias proibidas, esse Lorde Supremo também precisou conhecer as magias proibidas a nível de proteção de si próprio e de toda a escola. É importante lembrar que quando a gente fala do nosso lado sombrio, não necessariamente a gente está falando do nosso lado poderoso. A gente está falando do nosso lado feio mesmo, do nosso lado que a gente muitas vezes não se orgulha, do nosso lado que a gente não gostaria que qualquer um visse, do nosso lado cruel, maldoso, feio, mentiroso. Essa parte que a gente precisa reconhecer em si mesmo e que o objetivo é não deixá-la nos dominar. Apenas reconhecer e trabalhar junto com ela, porque a nossa fonte de poder também vem da nossa sombra. Ainda sobre Escorpião, todo filme de terror, por exemplo, a gente associa a esse signo.
Ali a gente vê figuras assombrosas que nos causam medo e etc, assim como as figuras do inconsciente e as nossas sombras podem nos causar medo. Então filmes de terror, filmes de horror, filmes de assassinato, filmes de morte, tudo isso a gente associa a Escorpião. E também filmes de suspense, como eu disse, Escorpião é um signo investigador, então o suspense ele nos causa um certo fascínio, a gente quer entender, a gente quer ir a fundo junto do personagem. E com isso a gente consegue acrescentar ainda mais informações para o símbolo de Escorpião. À medida que a gente enriquece o símbolo, a gente enriquece a si mesmo. A gente consegue observá-lo à nossa volta, como eu já disse, e com isso a gente se torna uma pessoa com um nível de consciência mais elevado. Mais uma vez, o ser humano não é apenas linear e racional. A gente precisa desenvolver os outros signos porque eles representam também outros tipos de inteligência. No caso de Escorpião, a gente encontra a nossa inteligência investigativa.